Estamos de volta com o Brasil Gente para você de todo o país, recebendo aqui com muito prazer e carinho o General Campos, que é o novo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É uma novidade, né? Um secretário de Segurança Pública que vem do Exército Brasileiro. Prazer tê-lo aqui, General. Como vai o senhor? Grato eu, Datena. Tudo bem? Um grande abraço. Tudo bem. Semana tumultuada, não? Começamos ontem com aquela tentativa de roubo frustrada em Guararema, onde houve, não sei, terminou em 11 mortos mesmo, porque tinha tido confronto ontem à noite, disseram que havia mais 2 mortos, não, termina em 11, que não é pouco, mas e mais 7 presos, né? Uma tentativa frustrada por parte dos bandidos. Eu costumo dizer, e hoje teve aquele assalto com refém a um banco, uma agência bancária, em que botaram uma tornozeleira no cara que eu pensei que fosse fake, pensei que fosse mentira, mas não era não. Não era não. Era explosivo. Então, o bandido, ao invés de trabalhar e tal, o cara fica cada vez mais criativo e usa a inteligência para o mal. Falando em inteligência, vão por partes, né? Ontem, por exemplo, daquele crime de Guararema, os caras atacaram como atacam normalmente dessa modalidade do novo cangaço. Onde que eles entraram pelo cano? Entraram pelo cano que houve participação. Ministério Público com o GAECO, né, com o levantamento, com escutas, Polícia Civil, né, com o GAT e também com o COI, e a Polícia Militar com a Tobias de Aguiar, com a Rota. Quer dizer, primeiro, integração Polícia-Ministério Público. Esse negócio eu disse para o Coronel Camilo ontem que esse negócio de você misturar a polícia não dá certo. O cara que fala, olha, porque a polícia tinha que ser uma só, as origens são diferentes, não dá certo. Mas integrar é outra coisa, inclusive com participação do Ministério Público. Foi aí que o banditismo ontem se ferrou, porque essa alternativa de novo cangaço, de você em cidades que tem 28 mil, 20 mil habitantes, e atacar essas agências cuja guarnição da cidade é muito pequena, é uma covardia extrema. Só que ontem o pessoal já estava preparado para receber esses marginais. A alternativa, como sempre, todo mundo já disse, foi dada ao bandido para se entregar, resolveram partir para o tiro, é assim que eles fazem mesmo, e houve resposta à altura, e infelizmente ninguém queria 11 mortos, mas aconteceu de morrerem 11 marginais. Hoje, esse assalto a banco, que cada vez mais o crime vai desafiando as forças de segurança. Só que parece que, pelo menos no estado de São Paulo, pelo que nós estamos vendo, as forças de segurança estão respondendo à altura. Não é isso? Absolutamente secretário? Correto, Datena. Um dos grandes eixos, uma das grandes mega tendências da segurança pública hoje é a integração. E nós buscamos ela verdadeiramente. Não existe mais espaço para operações singulares, ou só da Polícia Civil, ou só da Polícia Militar. Na verdade, todos precisamos estar juntos, muito juntos. E a integração é o que eu mais tenho ouvido desde que eu assumi a secretaria, tanto por intermédio do Ministério da Justiça, como no Conselho dos Secretários de Segurança Pública. Essa é a grande tendência. Inclusive, essa integração se destaca com operações entre estados. Nós já estamos trabalhando em fazermos operações conjuntas com o estado do Paraná, com o estado de Minas Gerais, e o próprio Conselho dos Secretários fala em operações conjuntas em todo o Brasil. Integrar é a solução. E nessa integração que se destaca muito, como você bem o disse, é o trabalho da inteligência. Fundamental, né? Buscar saber onde, o quando, o como e o porquê. Quando se obtém isso, as operações ficam muito mais fáceis. Porque o bandido, ele foi se organizando à medida que as forças de segurança se desorganizaram. Polícia muito mal aparelhada, polícia que não trabalhava com uma inteligência como tem hoje, né? Equipamentos de primeira qualidade. O detalhe para você combater o crime, primeiro, o crime organizado é lavagem de dinheiro primeiro, e você está um passo à frente do bandido nessas operações em que tem inteligência, e por isso você tem a logística por consequência. Cadê a reportagem lá de Guararema? Só para a gente ver e discutir alguns detalhes dessa operação de Guararema. Tem reportagem de Guararema já no ponto aí? Até agora não botaram a operação de Guararema aí? Então põe Guararema já no ato, que eu quero discutir com o novo secretário de Segurança de São Paulo, que está realizando, no meu ponto de vista, um ótimo trabalho. Depois nós vamos falar desse negócio de roubo de carro, que é uma coisa fatal e que melhorou pra caramba
na sua gestão. Fez mais do que o governo passado inteirinho, do tempo todo que trabalhou até agora. Mas é sobre questão de letalidade. Vamos ver a reportagem da tentativa aí de roubo a bancos em Guararema, e aí o couro comeu, foi bala para todo lado. O Maicon Mendes fez a reportagem, na tela. Quase 3 horas da manhã. Parte da quadrilha é flagrada dentro do Banco Santander. Os bandidos tentam instalar as bananas de dinamite para estourar os caixas eletrônicos. E a fumaça de segurança do banco é acionada. Esta outra imagem é de uma câmera que fica dentro da tesouraria da agência, onde fica o cofre. A fumaça também é acionada para dificultar a ação dos bandidos. Policiais da rota surpreenderam o bando e houve troca de tiros. O plano dos bandidos deu errado porque esse grupo criminoso já estava sendo monitorado pelo GAECO do Ministério Público da região de Sorocaba há pelo menos 4 meses. As buscas na região de Mata continuam porque existem mais suspeitos escondidos na região. Os criminosos estavam fortemente armados e enfrentaram a polícia. Na fuga, uma família ficou refém dentro de uma casa. Eles estão aqui, eles querem que a polícia venha, que eles querem se entregar, mas não podem chegar tirando. 11 criminosos morreram. Estes 2 carros blindados foram usados pelo bando. Fuzis, 2 espingardas, 4 pistolas automáticas e 2 revólveres foram apreendidos, além de coletes à prova de balas, carregadores, munição e explosivos. Bom, o detalhe é o seguinte, falando a respeito do que se comenta muito, né, por questão de letalidade, né, o bandido tem a opção do confronto. Impressionante, até com gente que tem ojeriza de ouvir falar em bandido morto, até com gente que eu conversei que não gosta de ouvir falar de bandido morto, as pessoas falam assim, pô, mas eram 11 bandidos. Porque também tem um detalhe, você vê, tem bandido, a gente não quer esquadrão da morte, ninguém quer esquadrão da morte, mas quando tiver confronto, se tiver que morrer o policial ou a sociedade, em primeiro lugar, a sociedade, porque o policial é um cidadão, mas ele é a malha protetora da sociedade. Falando aqui sinceramente, que morra o bandido, essa é a grande realidade. Se o cara se entregar, 7 lá se entregaram e foram presos. Agora, se o cara sai com um fuzil, meteram bala na polícia, não resta polícia alternativa. Só para completar, agora, onde é que bairro é esse? É bairro da Moca? Bairro da Moca? Bairro da Lapa? Deixa eu ver a imagem. É a Zona Oeste de São Paulo. É a Zona Oeste de São Paulo. Cadê aí a Lapa? Deixa eu ver a Lapa. Lapa. Seguinte, um cara foi com uma faca para cima do policial. O policial pegou e meteu bala nele. Porque ele ia esfaquear o policial. Então, se comenta muito que a polícia mata muito e tal, a polícia está matando demais, a polícia toda hora mata. Então, a pergunta que eu faço, e o bandido não mata também? O bandido mata pra caramba. Eu acho que a Secretaria devia começar a divulgar de novo o número de pessoas que morrem só num fim de semana na cidade de São Paulo. Porque os caras têm medo de divulgar isso aí. Eu acho que tem que divulgar, porque morre mais gente no Brasil, nas capitais no fim de semana, do que em zona de conflito, em qualquer lugar do mundo. Zona que altera a geopolítica, a política mundial. Morrem 50, 60 pessoas assassinadas num fim de semana nas grandes capitais. E se fala da letalidade da polícia. A letalidade da polícia é o seguinte, a polícia está chegando mais rápido porque tem meios de comunicação que funcionam com eficiência, não só virtuais como por telefone e daí por diante. A polícia tem uma inteligência muito melhor hoje, uma logística muito melhor hoje. Foi o que aconteceu também ontem lá em Guararema, né? Os policiais estavam posicionados em algum lugar que eles sabiam que ia acontecer alguma coisa. Não especificamente em Guararema, mas ali perto. O tempo de resposta foi de 7 minutos. Então, hoje o confronto é muito maior, acontece com muito mais evidência. E o bandido armado de fuzil, ele acha que ele pode com todo mundo. Como pode mesmo, já matou. Quantos policiais foram mortos nessa ação do chamado Novo Cangaço? Que eu me lembre, aqui em São Paulo, com uma bala mataram 2. Mesma coisa em Santos, quando subiu a serra. Em Ribeirão Preto, um policial com um tiro na cabeça. Assalto a carro forte, o que morre de segurança e polícia com os caras com .50 super, hiper armados. Essa questão da letalidade, que parece... alguns secretários ficavam com vergonha de discutir isso. Porque quando há o confronto, óbvio que a letalidade está incluída no confronto. Mas o confronto é de opção do bandido. Se ele se entregar, não haverá o confronto.
Claríssimo. Claríssimo. Veja que a polícia, ela precisa estar onde há o problema, Datena. O que nós chamamos de manchas criminais. Então, a possibilidade e a probabilidade de confronto nesses locais é grande. Agora, você bem o disse, se o marginal colocar a arma no chão, ele não morre, Datena. É o que acontece com a lei americana, Dildo. Vamos chegar na lei. Na lei americana o negócio está bem claro. O cara tem, o policial, ele não tem o direito, ele tem o dever de, se ele sentir qualquer reação do sujeito, que pode estar armado, hein? Às vezes o cara levanta o dedo e leva a bala. Esse é o grande detalhe. E tem uma cena aqui, é porque eu não separei essa cena, que os caras vão querer reforçar a tese de que eu sou a favor de atirar. Não, não sou a favor de atirar. Sou a favor de, em havendo confronto, aí sim. Mas não precisa atirar se não houver confronto. O cara se entregou ontem, 7 foram presos, 11 morreram, 7 foram presos e tem gente foragida. Tem uma cena muito clássica disso, em que um bandido parece que vai botar uma arma no chão, né? E de repente aparece um policial atrás e pá, mata o bandido pelas costas. Primeira reação, pô, matou o bandido pelas costas. Moral da história, quando você pega a câmera de trás, ele põe um fuzil no chão e ia arrancar uma pistola aqui da perna, entendeu? E foi fuzilado na hora. Então, essa lei, por exemplo, que o Witzel lá do Rio de Janeiro quer passar, que vendo o cara com um fuzil, o policial tem o dever de atirar. Isso a gente vai perguntar para o juiz Moro também. Como é que o senhor observa essa questão do confronto? O policial tem que ter mais salvaguardas dentro da lei para poder atuar? Sem dúvida. Nós precisamos, Datena, proteger aqueles que nos protegem. Então, o policial tem que ser protegido. Aqui no estado de São Paulo, eles são treinados num método de tiro chamado método Giraldi de proteção da vida. Ou seja, nós precisamos manter esse policial vivo nessa bendita profissão de um cidadão que sai de casa pela manhã e não sabe se volta. Ele sai de casa para servir a mim, servir a você, servir aos nossos telespectadores. Ele tem que ser protegido. Já no caso citado do tiro de eliminação, depende da operação. Se a operação estiver ocorrendo, se ela está ocorrendo a operação, existe alguma possibilidade de perdermos policiais, o próprio comando da operação tem que tomar providências. Ou seja, não é tão simples como se fala, mas é um caso a ser estudado com muito carinho. Mas no caso me parece que a posição hoje em dia está bem clara. Parte desde do governador João Dória, como a gente já está percebendo o que acontece nesses confrontos. Não há hesitação. Se o bandido apontar a arma e atirar, ele vai levar bala. Me parece que isso aí está claro, ou eu estou enganado? O policial deve se proteger. Deve se proteger. Sim, nós precisamos dele, a sociedade precisa deles. Isso me parece que está bem claro, não é? Eu sou contra, absurdamente contra, a grupo de extermínio. Ninguém quer grupo de extermínio dentro da polícia. Mas eu sou contra também o policial não reagir quando o bandido atira, porque ele, como cidadão, tem que se defender e policial ferido ou morto não defende a sociedade. Isso é uma posição que me parece mais ou menos clara e óbvia. E tem bandido matando pra caramba, mas muito. Eu gostaria, viu, Fábio e Patrícia, eu gostaria que vocês estudassem a probabilidade de divulgar, pelo menos um fim de semana, quantos cidadãos de bem que vão trabalhar durante a semana, que vão procurar emprego, são mortos numa cidade como São Paulo. Na época que eu trabalhava no Cidade Alerta, lá atrás, que era menos violento que hoje o Brasil, que eu dizia que ia virar, não o que está virando, que eu não pensava que fosse virar isso aqui, me chamavam de sensacionalista. Eu queria perguntar para esses babacas que diziam que eu era sensacionalista, se eu estava certo ou estava errado. E os crimes não eram tantos como são agora. Eu dizia, olha, os caras vão se organizar, não tinha PCC, não tinha como, os caras vão se organizar, você não pode andar na rua, olha, daqui a pouco você não vai poder nem ficar dentro de casa. Tudo que eu previ aconteceu, e aconteceu de uma maneira exagerada em relação... Então eu queria perguntar para esses idiotas se eu era sensacionalista ou se eu estava prevendo alguma coisa que eu estava vendo. Porque só você abrir a janela de casa e botar o nariz para fora, você vê o que acontece na rua. Já acontecia desde aquele tempo e os governos nunca deram muita atenção à segurança pública. Me parece que isso é prioridade do governo Dória agora. Não, é prioridade. É prioridade, o nosso governador tem dito isso de maneira clara.
E tem demonstrado isso, particularmente, veja que há um conselho de segurança, os secretários executivos, o comandante-geral da polícia, o delegado-geral, todos se reúnem toda semana com o governador. Toda semana. Parece uma coisa bem clara. O que adianta você ter saúde se o cara já chegar morto, baleado por bandido no hospital? O que adianta você ter educação se as escolas de São Paulo e do Brasil estão rodeadas de traficante, de bandidos e daí por diante? Então, segurança é uma coisa prioritária. Sabe quem reconheceu isso numa entrevista a mim? O presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique sempre foi um sujeito super legalista, de esquerda e daí por diante. Ele falou assim, Datena, na época em que eu fui presidente da República, eu tinha que dar atenção ao plano econômico, que, aliás, ele fez bem no plano econômico, no plano real e daí por diante e tal. Ele falou assim, mas hoje eu sinto que eu deixei um pouco a segurança pública de lado, porque eu saio de casa até o Instituto Fernando Henrique, que é perto, e não sei se vou chegar vivo aqui, mais ou menos isso. É isso aí. Ele fez uma meia-culpa, não é? Hoje a segurança pública, ao lado da educação e da saúde, são os maiores anseios da população brasileira. Mas não adianta, brasileira. se você não tiver aluno vivo ou não drogado, se você não tiver condição de chegar até um hospital, não adianta nada, você tem que ter o direito de ir e vir. Então você vai chegar morto no hospital já. Outro dia fizeram uma reportagem do Rio de Janeiro, o que tinha de caixa, de bala, de pessoas feridas, mortas ou então bem feridas, caixas e caixas de bala e de fuzil, retiradas de vítimas, dentro dos hospitais mais famosos do Rio.